E um dia fiquei mocinha, que era uma maneira de falar sobre aquela palavra horrorosa, menstruação. Ninguém falava assim lá no sítio. Acho que nem sabiam sobre essa palavra. Mas também, ninguém me explicou o que era o tal ficar mocinha. Como irmã caçula das irmãs atarefadas, esse era um assunto que ficava sempre para depois. Até que um dia, eu estava no riozinho brincando com os peixinhos, perto de casa. E, de repente, eu vi a água vermelha. Eu saí e vi aquele sangue escorrendo. Me acordei, pensei na hora. Voltei para a água e lavei aquilo, lavei. Mas onde estava o corte? Me lavei, o sangue ali. Não parava. Aquilo foi me apavorando, até que finalmente eu percebi que o sangue saía por baixo. Pânico total. O quê? Eu estava machucada por dentro. Estava morrendo naquele riozinho. Já estava anoitecendo, quando meu irmãozinho apareceu e falou que mamãe estava me procurando. Aí eu gritei que eu estava machucada. Meu irmãozinho saiu correndo. 2 minutos depois, minha mãe estava lá, me olhando aflita, quando ele disse chorando que a morte não tardaria. Ela me tirou da água, me examinou. Então ela compreendeu. Não sabia se ria ou se ficava brava pelo susto. Foi e voltou com uma toalha e me tirou do rio. Já em casa, seca, alimentada, ela finalmente me explicou o que era o tal ficar mocinha. Eu até consegui dar um sorriso. Então eu não era mais uma criança. Aquilo me despertou, assim, um desejo. Se eu já era uma mocinha, então eu podia usar sutiã. Mas havia um probleminha. Eu era uma tábua, como diziam minhas irmãs mais velhas. Magrinha. Eu não tinha recheio para pôr no sutiã. Eu só podia ficar olhando e invejando minhas amigas na escola, as primas, minhas irmãs mais velhas, que eram, na minha visão, abençoadas. E podiam se exibir felizes da vida. O máximo que eu conseguia fazer era esperar minha mãe sair e, com muito cuidado, ir ao guarda-roupa dela pegar um dos seus sutiãs. Aí eu colocava, enchia de meias, de blusa, tudo que estava mais fácil. Colocava um vestido e ficava lá, me olhando no espelho. Lá estava eu, com aquele peitão, linda, me sentindo uma mocinha. Não, já era uma mulher, pronta para a vida. Até que 6 meses depois da história do riozinho, 13 anos, 14 anos, já muito velha, pensei, eu tinha aqueles 2 brotinhos aparecendo. Então, finalmente, íamos a um casamento. Toda a família, toda parentada, todo mundo, roupa nova, costureira. Eu percebi a minha mãe cochichando com ela. Ela olhava para mim e concordava. Então, no dia do casamento, minha mãe entrou com um vestido passado, me estendeu. Melhor por isso. E me estendeu um sutiã branco, com rendinha, novinho, pequeno. Meu. Você sabe colocar? Ela perguntou. Pensei que era uma indireta, que ela sabia dos meus ataques no seu guarda-roupa. Fui corajosa e disse sim. Então vamos ver se serve. Coloquei meu sutiã. Meu único, exclusivamente meu. Está apertado? Está frouxo? Não. Eu nem percebi se estava frouxo, estava apertado. Tamanha felicidade de estar usando o meu objeto tão desejado. Então ela me olhou séria e disse, agora não tem volta. O que ela quis dizer com isso? Agora não tem volta. Chegamos ao casamento. Eu de vestido novo, por baixo, tchan. Empinei tudo, até parecia que eu era noiva. Agora eu não devia nada para ninguém. Estava lá no mesmo nível das irmãs, das primas. Agora eu era uma delas. Bendito sutiã. Que alegria.
Até que meu irmãozinho, aquele lá do Riozinho, parou na minha frente, me olhou de alto a baixo, se fixou bem no meio do meu peito e berrou. Não falou, não comentou, não disse, mas berrou que até dava eco na igreja. Maria, Maria, tá de sutiã, sutiã, sutiã. E começou a rir. Aquele grito chamou a atenção de todos para mim. Lá estava eu, todos olhando diretamente para o meu busto. Fiquei parada, vermelha. Ai, que vergonha, que vergonha. O que era motivo de orgulho segundos antes, de repente me fazia curvar, me protegendo dos olhares com as mãos. Estava pronta para sair dali correndo, mas minha mãe, mais uma vez, veio ao meu socorro. Segurou minha mão e me levou a sentar perto dela, dando um peteleco no meu irmão linguarudo ao passar. Esse olhar bravo fez com que a curiosidade se parasse ali mesmo. Então, sentado ao seu lado, compreendi o que ela quis dizer. Não tem volta. E não tem mesmo. Sempre olhei com admiração Dona Cecília, minha primeira professora. A achava linda com seus óculos redondos e os cabelos presos em um coque, feito meio às pressas. Ela sorria ao falar e nos ensinava de uma forma que aprendíamos sem nem perceber. Nunca ficava brava e respondia a tudo que perguntávamos. Eu queria ser igual a ela. E nas séries seguintes na escola, eu era aquela que pedia para apagar a lousa, recolher os trabalhos, arrumar as cadeiras. Uma vez até fui encarregada da chamada. Neste dia tive certeza de qual era o meu futuro: estar à frente de uma sala de aula. Minha mãe disse que eu poderia ser uma professora universitária que ganhava bem, mas não. O que eu queria era dar aula aos pequenos, estar rodeada de aluninhos que iriam conhecer as primeiras letras, as primeiras contas. Poder apresentar o mundo a uma criança sempre me pareceu a tarefa mais nobre de todas. E era isso que eu queria. E nas séries seguintes, e depois daquela turma, de quem eu sempre terei saudade, vieram outras. E para mim sempre foi uma alegria estar naquela porta à espera deles. Um dia, um convite para um aniversário. Um moço meio deslocado, novo na cidade, gostava de filmes antigos e rock. Achei bonitinho. Ele queria ir a um show, mas ainda se perdia com os endereços. Posso te acompanhar, eu disse. E, bom, amizade, namoro, um noivado e, de repente, eu e Carlos no altar. Parecia que a felicidade havia batido à minha porta e eu só tive que deixá-la entrar. Era tudo perfeito. Eu feliz na escola, ele feliz no trabalho dele como engenheiro, nós felizes conosco. A casa em que fomos morar não era nenhum palácio, mas era o nosso lar. O que mais eu poderia querer? Eu sabia o que era. E não demorou muito. No primeiro enjoo, já tive certeza. Exames, e lá estava. Futura mamãe. Mãe de um menino. Roberto. Beto. Um bebê que eu iria ter nos meus braços, amamentar, trocar as fraldas, dar banho, trocar a roupinha, colocar para dormir, cantar para ele dormir e ficar ali, observando o seu sono. Depois, as primeiras palavras, mamãe, claro. Depois, os primeiros passos
e as corridas pela casa atrás dele, que haveria de ser levado, mas encantador. Ninguém resistiria a tanto charme. Eu já o amava tanto, tanto. As crianças na escola, na maior expectativa. Meu filho, eu não vi a hora de ver o rostinho dele. E chegou o grande dia. As contrações, a corrida à maternidade, a sala de parto, e eu ouvindo, faça força, faça força. E de repente, um choro, bem fraquinho. Ah, meu Deus, era ele, meu Beto. Então, o inesperado. Levaram meu filho, não me deixaram pegá-lo. Já o traremos, disse a enfermeira. Tentei protestar, mas o cansaço me venceu. E só lembro de acordar no quarto. Carlos, o médico, minha mãe me olhavam. Carlos apertou minha mão. E aquele aperto já me disse tudo. O médico falava de síndrome, dificuldades motoras, dificuldades mentais. Não detectamos no pré-natal. Tínhamos que ser fortes. Eu já não ouvi mais nada. Só perguntei, mas doutor, ele vai ser normal? E o médico me disse, ele vai ser seu filho. Então, a felicidade saía pela mesma porta que entraram. O quartinho do Roberto, do Beto, esperto, encantador e levado, foi ocupado por um outro Roberto. Um Roberto que mal se movia. Um Roberto que ainda precisava ser alimentado por uma sonda. Um Roberto que não era o meu Beto, nem nunca seria. Avisamos a escola, os amigos e parentes. Roberto ainda estava doentinho. Não receberia visitas. Não seria levado à escola, para a decepção dos meus alunos que queriam conhecê-lo. Não iria a lugar nenhum. Um ano se passou. E era como se eu me visse à distância, fazendo o que precisava ser feito. Os cuidados com o bebê, a escola, meu casamento. Tudo feito de forma automática, sem grande vontade, sem amor de verdade. Roberto, ainda pequeno e fraco, mal se movia, com dificuldade para tudo. Tudo que deveria ser um momento de proximidade entre mãe e filho se tornava penoso. Apenas seus olhos me seguiam atentamente, mas suas reações eram poucas, que nem dizer mamãe dizia. E na escola, tenho vergonha de admitir, cada aluno brincando na sala de aula era uma recordação imediata de minha situação. Eu olhava cada criança correndo feliz na saída, indo ao encontro do pai, de uma mãe, com uma certa inveja, pensando que algo me tinha sido roubado. E talvez as frases de consolação ensaiadas me fossem ainda mais revoltantes. Amigos e família me fazendo sentir ainda pior, por quererem me fazer sentir melhor. E, para minha surpresa,
Meu marido tinha uma atitude diferente da minha. E brincava, falava com ele, mesmo que as respostas a isso fossem poucas. Eu achava que era uma forma de negação, uma maneira de não querer ver a realidade. Logo, um engenheiro. Ele não me censurava por deixar tão prontamente os cuidados do nosso filho para ele. Nunca. E parecia até gostar desses cuidados, o que me fazia sentir todas as culpas e remorsos se misturando a outros sentimentos que eu nem queria dar nome. Então, veio o dia do primeiro aniversário. Festinha sonhada há tempos. Os doces, os balões, os refrigerantes, o bolo com a carinha dele. Presentes e presentes, risos e alegria. Tudo cancelado, abortado. Mas desculpas para parentes e amigos. Então, no dia eu cheguei em casa e lá estavam os doces, o bolo, os balões. Só Carlos com Roberto no colo. Ambos com chapeuzinhos. Carlos gritou: surpresa! Não tínhamos combinado em não. E disse: mas somos só nós. Temos que ter uma festinha para lembrar do primeiro ano do nosso herdeiro. E não sei se foi aquela felicidade genuína, o chapeuzinho ingênuo. Comecei a gritar. Lembrar do quê? Do quê? Do quê? E saí para o quarto, as lágrimas descendo. O choro saiu. Um ano de choro saiu. Choro por Beto, que não tinha nascido. Choro por Roberto. Choro por mim e Carlos. Fiquei ali, encolhida no escuro. E não sei como, quando olhei de novo, já era de manhã. Saí para a cozinha. Carlos estava dando migal para Roberto. Olha o avião. Falei, desculpe, meio sem convicção. Carlos veio até mim com o Roberto, me abraçou com força e disse apenas: eu sei, eu sei. E então me senti acolhida, protegida, compreendida. Aquilo dito de uma forma tão simples, mas com tanta verdade. Sou péssima mãe. Não, não é. Tudo é mais difícil para você. Mas lembre-se de uma coisa. Tudo que ele quer é aprender. Vai demorar mais um pouco, mas ele aprende. É o que ele quer, aprender, se desenvolver. Do modo dele. E você é uma ótima professora. 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 Meu Deus, é o que eu sou, uma professora. E naquele momento,
Finalmente pude olhar meu filho. Ali, ao lado dele, no abraço de Carlos, reconheci minha família. A família que eu tinha. O meu filho. Antes de qualquer coisa, meu filho. Meu filho, uma criança querendo conhecer o mundo como qualquer outra criança. Com suas limitações e suas forças. E como me negar a ensinar? Como não estar ali e comemorar cada pequeno e grande avanço? Eu era professora. Poderia fazê-lo. Sim, sim. Então, a mãe nasceu. Sorri como sorria para os meus alunos. Estendi os braços. Vem com a mamãe, Beto. Já fez um bom tempo. Bom tempo. Me casei nova, de véu e grinalda. Casamento de pobre, sem festa, mas feliz. Acho que já engravidei na noite de núpcias. Achava tão bonito falar noite de núpcias. Parecia tão chique. E então ficou decidido que meu emprego de caixa de supermercado ficaria para trás. Mas meu marido, de qualquer maneira, já tinha me dito que a mulher dele não precisaria trabalhar. Era dever dele manter a casa. Confesso que me senti tão protegida, tão bem cuidada. Tinha até um certo orgulho de ter marido bravo. E quando ele, pedreiro, saía para suas construções, eu ficava na porta, olhando, com nossa filha no colo, feliz por ter um casamento tão bom. Até o momento do telefonema me avisando: seu marido sofreu acidente. Hospital. Ele com as 2 pernas quebradas. Parede que caiu. Quando cheguei, o homem orgulhoso que era, estava lá, assustado, machucado, sem forças. O homem era um menino. Ainda tentou manter um pouco a pose quando me viu, mas não consegui esconder o quanto estava sem chão. O dono da construção fez acordo. Haveria um dinheiro por conta do acidente. Mas esse dinheiro não iria durar muito. Imediatamente pensei em voltar para o emprego de caixa. Mas ele já estava ocupado, e mesmo que não estivesse, com uma criança pequena em casa, em uma fase em que elas mexem em tudo, querem pôr tudo na boca, não param quietas. E é preciso trocar fralda, dar banho. Fui atrás de creche, mas estávamos no meio do semestre. E ao mesmo tempo tendo que cuidar do marido sem andar. Ele não estava sendo fácil, não. Estar debilitado o fazia estar bravo em tempo integral. E eu não podia chamar ninguém para ajudar. Não havia dinheiro para isso. Não havia. E um dia o meu marido me chamou pela 1000ª vez aquele dia. Estava desconfortável com calor. E quando eu tentava ajudar, o barulho na cozinha. Corri. E quando vi, louças espalhadas pelo chão, quebradas. A bebê tinha puxado a toalha. E lá estava, graças a Deus, apenas assustada, chorando. E olhei aquela louça, junto com toda aquela comida espalhada. Então eu chorei. Era o que me restava fazer. Chorar baixinho naquela sujeira, para que meu marido não escutasse e ficasse mais estressado ainda. Mas nem chorar era um luxo que eu podia me dar. E era preciso colocar a cozinha em ordem. Enquanto limpava, fiquei pensando em quem poderia me ajudar. Mas com uma mãe morando longe e sem parentes por perto, e como tentar emprego com 2 pessoas ali precisando de mim?
Contratar alguém estava fora de questão. E o dinheiro que tínhamos não duraria para sempre. Muito pelo contrário. O que fazer? O que fazer? Olhei para o céu e pedi uma luz, um caminho. E ainda pensando no que fazer, fui ao supermercado. Ao chegar lá, encontrei uma vizinha conversando com outra mulher. Mal me cumprimentou, ela já foi dizendo que a outra mulher estava desesperada porque era quituteira e estava sem ter quem ajudasse com uma encomenda grande para dali a poucos dias. Eu posso ajudar? Disse na hora. Ela me olhou de cima a baixo, falou que era preciso saber fazer salgados muito bem feitos, que eram para a família com dinheiro e não podia ser qualquer coisa. Eu, na verdade, não tinha experiência com salgados de festa. Basicamente, cozinhava para meu marido e filha, mas era oportunidade batendo a porta e eu não podia deixar de tentar. A mulher me pediu que levasse uma amostra para ela. Claro, posso levar amanhã. Comprei o que era necessário e corri para casa. Sem dizer nada para meu marido, que continuava lá resmungando, me lancei à aventura. Fiz um cercadinho para minha filha na cozinha e procurei no velho livro de receita que tinha herdado da minha avó. Na primeira página, a mensagem: faça com amor que dá certo. Amém, pensei. E lá estavam as receitas. E o melhor, também as anotações que ela tinha feito com sua letra redonda. Detalhes que ela anotara e que fariam as receitas ficarem melhores. Medi os ingredientes escrupulosamente, seguindo tudo que estava no livro e também prestando atenção nas anotações. Estava fazendo coxinhas e elas tinham que ser as melhores do mundo. Tratei cada uma delas como filha única. A primeira leva ficou pronta. Coloquei juntas para conferir o formato. Experimentei uma, outra. Não estavam boas. Não o suficiente para impressionar como era necessário. Repeti a experiência, tentando ser ainda mais rigorosa. E mais uma vez, fui fazendo meia dúzia de cada vez e experimentando. Acudi a meu marido e filha, ambos ignorando a minha batalha épica com frigideiras e sacos de farinha. Passei o dia e entrei pela noite. Quando fiz a 1000ª coxinha, achei que estava chegando aonde eu queria. Fui dormir. Meu marido, já desconfiado que algo estava acontecendo, mas o sono era maior. Acordei de madrugada e voltei para as coxinhas. Preparei uma a uma com todo o amor que podia. E com a filha no colo e uma sacola na mão, fui para a casa da quituteira. Levei as coxinhas para fritar lá, para ela avaliar. Entre cachorros latindo, coloquei meia dúzia na frigideira, a minha, e contei cada segundo para ter o tempo de fritura exato. Quando finalmente achei que estavam prontas, servi. Ela comeu uma, a segunda, a terceira, a quarta. Chega, que daí é gula, ela disse. Fiquei em expectativa. Estão boas, muito boas. Você consegue 2000 para daqui 3 dias? O alívio foi enorme. Ela tinha gostado. Mas a apreensão em seguida. 2000? Como daria conta? Só respondi. Claro que consigo. E corri de volta para casa. Agora tinha que contar a meu marido. Ele não gostou muito. E os afazeres da casa? E a criança? Com muito tato, disse que era por aquele período, que nada ficara sem cuidado. E sem saber como direito, me desdobrei para a encomenda, os cuidados com a casa e os 2 bebês. Não acreditei quando fiz a 1002ª coxinha. A vontade era de sair dançando pela rua e agradecendo a minha avó. E no dia marcado, me vinha uma bela cozinha, em uma bela casa. A quituteira era contratada de um buffet, e ambas fomos ao fogão. E lá se foram as 2000 coxinhas. Claro que nesse dia ninguém reparou em mim. Mas ao ver as bandejas saindo com o que eu tinha feito, me deu um orgulho tão grande.
que descobri ali o que seria uma profissão. Seria a dona de um buffet. Não tinha experiência como empreendedora. Só havia trabalhado como caixa. Mas vendo o que conseguira em poucos dias, por que não? Por que não? E quando recebi o pagamento, abençoado pagamento, nunca fiquei tão feliz por ter em mãos algumas notas. Tive a certeza do meu destino. E assim foi, aos poucos. Mais encomendas com a quituteira, depois de coxinhas, fui aprendendo outras receitas. Mandei fazer cartões com os meus serviços e distribuí por onde pude. E encomendas chegaram. Foi estafante, muito estafante, mas o dinheiro entrava e, principalmente, eu estava feliz. Claro, havia ainda uma batalha. Meu marido. Ele, a princípio, achou errado ser eu a trazer o dinheiro. Ele já estava quase bom e eu tinha que largar daquilo. E pela primeira vez mostrei a ele o quanto poderíamos ganhar se fizéssemos juntos, com ele me ajudando. Não é melhor do que esperar alguma coisa cair na sua cabeça em alguma construção? Ele se espantou com os números. Era mais do que ele poderia ganhar. E ainda podíamos crescer. E arrematei. Será também para nossa filha. E isso finalmente o convenceu. E lá foi ele com uma touca na cabeça aprender as sutilezas de coxinhas e quibinhos. Tendo isso acertado, o resto era correr atrás. Fui fazer cursos, todos os que eu podia. Queria aprender tanto como fazer uma recepção bem feita, quanto administrar o negócio. E então um dia, o grande passo. Iria abrir uma empresa. Já estava há um bom tempo na informalidade. E isso me colocaria em outro patamar. Meu marido questionou. Será? Isso é Brasil? Tanta gente faz isso e quebra? Devolvi. É, mas tem muita gente que também faz e se dá bem. Não posso negar uma certa ansiedade ao sentar com a contadora e assinar os papéis. E então um desafio. Enfrentar o banco por um empréstimo. Precisávamos dele para crescer. Me arrumei toda. Sentamos eu e meu marido na frente de um gerente de olhos azuis frios. E então o preconceito deu as caras. Ele só estava olhando para o meu marido. Eu, mulher, naturalmente só estava ali para dar forças para o maridão. Deveria pensar o tal gerente. Mas então meu marido me fez algo que me encheu de orgulho. Pegou os papéis sobre a mesa e passou para mim. Vou deixar aqui para minha senhora. O negócio é nosso, mas ela tem mais cabeça para isso. Sorri. Encarei o gerente e respondi com firmeza às suas questões. Não era mais uma jovem chorando na cozinha. Dias depois, lá estava. Estela Buffet Produções Gastronômicas Limitada, ME. Estela é minha filha. Claro que poderia dar sorte. E deu mesmo. Claro, não foi tudo fácil e rápido. Fomos aos poucos, pedindo empréstimos, suamos para pagar. Mas mesmo assim, lembro das emoções de alugar um espaço maior onde pudéssemos trabalhar com maior eficiência. Contratamos mais 2 mulheres para ajudar. O primeiro trabalho onde fui a responsável por tudo, um casamento em um clube. Nada grandioso, 3 garçons. Mas que orgulho! Meu negócio, minha empresa, meu buffet. Meu marido se desdobrava me ajudando. Hoje, a minha filha está crescida. O buffet agora é reconhecidamente um dos melhores do ramo. Muito trabalho, horas de sono a menos. Correria todo dia. E na entrada, em lugar de honra, o livro da minha avó aberto na primeira página. Faça com amor que dá certo. Ninguém gostava de Dona Rosa, a professora de matemática do período noturno.
muito ereta, sem perder tempo, só falando sobre o conteúdo da aula, fórmulas, equações e problemas. Os problemas de matemática de Dona Rosa. Todos com uma historinha, nunca eram só as fórmulas. Todos pareciam ter uma pegadinha, uma maneira de deixar nós, alunos, espantados, sem saber como resolver aquilo. E prova toda semana. Ela só dizia: expliquei isso na aula de tal dia. Se prestou atenção e anotou, é só usar a cabeça. E lá íamos nós, usar a cabeça até ela doer para conseguir a solução. Eu já trabalhava meio período e a carga era grande. Até que no último ano do ensino médio, a tragédia. Dona Rosa tinha deixado toda a classe de recuperação. Naquele ano, todas as provas tinham sido muito difíceis e até boas alunas como eu acabaram na lista. Foram dias de estudo e estudo. Medo de perder o ano. O olhar dos pais, como dizendo: devia ter estudado mais. Até que fomos fazer a prova que nos diria se iríamos conseguir sair da escola. E principalmente fazer o vestibular. Sem concluir o ano, não tem faculdade. O ódio por Dona Rosa era algo quase concreto. Na sala cheia, ela distribuiu as folhas. Me concentrei e fui fazendo. Depois de tanto estudo, não parecia assim tão difícil. Acabei e entreguei. Ela se limitou a dizer: resultado depois de amanhã no mural da secretaria. Agradeci e saí. Se perdesse o ano, iria para outra escola. No dia marcado, lá estava o resultado. Passei. Todos passaram. Voltei para casa aos pulos, livre da escola, livre de Dona Rosa para sempre. 2 meses depois, o vestibular. A parte de matemática, moleza. O que me deu a certeza de que Dona Rosa só queria nos torturar mesmo. Eu fiz faculdade de pedagogia. Minha vontade era ensinar. Encontrei colegas de escola na faculdade e um dos tópicos era sempre: lembra de Dona Rosa? Risadas. Terminei a faculdade e em seguida a pós-graduação. Lecionei em colégios públicos e em particulares. Fui voluntária em uma ONG. Eu estava realizada. Até que soube de uma vaga em uma escola experimental, ligada a uma fundação. Tinha fama de ter os melhores professores e métodos de ensino. Me candidatei. Para minha surpresa, me chamaram para uma entrevista. Tinham gostado do meu currículo. E o voluntariado tinha sido um ponto positivo. Fizeram as dinâmicas todas. Alguns dias depois, disseram que eu estava contratada. Ai, que alegria! Começaria no início do ano. Percorrendo as salas de aula, a coordenadora me explicaria tudo. Eu senti que ali seria feliz. Então, no começo do ano, aviso para uma reunião de professores. Eu fui correndo, queria muito conhecer meus colegas. Cheguei à sala dos professores e sentada, bem em frente à porta, lá estava Dona Rosa. 10 anos depois. Dona Rosa. Eu entrei em pânico. Pensamentos vieram. Soubera que eu tinha sido contratada e tinha vindo me denunciar? Essa aí ficou de recuperação, podem demitir. Fiquei ali parada, olhando para ela. Ela então disse um boa tarde e sorriu. Dona Rosa tinha sorrido para mim. Eu consegui devolver o boa tarde e fiquei na expectativa dela demonstrar algo que dissesse que já nos conhecíamos, que eu tinha sido aluna dela. No final eu disse: Dona Rosa? Ela respondeu: você é aluna aqui? Não, eu vou dar aula. Então só Rosa, por favor. Eu disse: fui sua aluna, no Dom Pedro. Ela: Dom Pedro.
Boa escola. Foi há uns 10 anos. Olha, acho que não vou me lembrar de você, desculpe. Foram milhares de alunos. E você deve ter sido boa aluna. A gente lembra mesmo dos terríveis. Alguém do lado ouviu e disse: do André, do primeiro A, todo mundo vai lembrar. E assim começou uma conversa geral sobre os piores alunos. Eu ouvia, mas estava só observando Dona Rosa. Fiquei muito surpresa por ela ser na minha memória já uma senhora, mas agora percebia que quando nos dava aula, ela mal havia passado dos 30. Agora era uma mulher de no máximo 42 anos, talvez. Talvez porque quando temos 16 anos, 30 parece ser muito. A diretora chegou e fomos ao auditório. E não falei mais com Dona Rosa naquele dia. Mal cheguei em casa, liguei para todos os colegas de escola que ainda mantinham contato. Você não imagina quem eu encontrei na sala dos professores da minha nova escola. E o terror das aulas e das provas rendia horas de conversas e risadas. Passado o susto, no dia seguinte, eu tinha curiosidade de como seria a convivência com a ex-professora. E tinha que admitir, ela me intimidava. Éramos agora colegas de trabalho, mas ainda me sentia sua aluna. No dia seguinte, haveria outra reunião. Fomos direto ao auditório. Ela já estava lá e acenou para mim quando me viu. Na saída, me aproximei e a ouvi dizendo: estou sem carro hoje, vou chamar um táxi. Eu disse: estou de carro, se quiser. Se você for passar perto da 7 de setembro, vou. E assim me vi, Dona Rosa no meu carro, falando que estava há 3 anos na escola atual, que era uma escola muito boa, que eu iria gostar. E quando vimos, já estávamos em frente à sua casa, em uma rua com pouco movimento. Entre. Não, obrigado, tenho que ir. Entre, vou fazer um café. Então só um minuto. Entramos. Era muito estranho estar na casa de Dona Rosa. Casa, na verdade, que lembrava dos meus pais. Clara, livros, muitos papéis. Em 2 minutos, ela arrumou a mesa para o café. Então, Dom Pedro, 10 anos atrás, manhã, noite. O pessoal com mais vontade. Não deviam me amar muito. Ia responder quando ouvi a porta da sala se abrir. Um homem e um menino entraram na cozinha, trazendo um cachorrinho. Pronto. Depois de cobrarem uma fortuna, o Bob está 100%. Ele disse: tadinho, estava tão abatido. Deixa apresentar minha aluna. Oi, parabéns, sobreviveu às provas de matemática. E riu. Ela disse rindo. Chato. Apresentou o menino. Meu filho, Rodrigo. O menino, que devia ter uns 8 anos, estendeu a mão todo sério e disse: o Bob foi operado, mas agora ele está bem. Que legal, eu disse, acariciando o cachorro. Bom, só passamos para deixar o Bob. Vou lá trocar o óleo do carro e já voltamos. Prazer em conhecê-la. E lá estava Dona Rosa, que na minha imaginação vivia um castelo assombrado, sozinha, só pensando em como tornar a vida dos alunos um inferno. Era casada. Eu nunca tinha pensado nisso. Um filho pequeno ainda e um cachorro. Estava me servindo um café. Então, não me amavam muito. Não, que isso? Viu? Agora somos colegas. Não vou te dar um ponto negativo. E riu. Era verdade. Colegas. Não mais aluno e professora. Nem te mandar para a diretoria. Me enchi de coragem. Então, acho que ficávamos meio bravos por as provas serem difíceis. E no último ano, ficamos de recuperação, a classe toda. Me lembro. Às vezes as classes ficavam de recuperação, sim. Eu imagino só os nomes que levei.
Pela primeira vez, à vontade eu disse. Os piores. E rimos. Eu e Dona Rosa estávamos rindo. Ela disse, sabe, eu sei o quanto foi difícil, mas para o pessoal do noturno, eu acho que era necessário. Era puxado. Lembro das classes com os alunos que já trabalhavam. A vida deles era mais corrida, já com responsabilidades. Se eu fosse a professora boazinha, se não exigisse da classe, era muito fácil o pessoal relaxar e só ir levando. Mas os desafios seriam maiores ainda depois. E sabe por que a recuperação? Para arrancarmos os cabelos? Para vocês estudarem como loucos, sim. Para enfrentarem não só o vestibular, mas tudo o que viesse. Sabe o que é bonito em matemática? Ela não pode ser enganada. Ou você tem a resposta ou não. Isso te ensina a raciocinar, a afiar o cérebro. Não só para os números, para a vida. De repente, me pareceu tudo tão óbvio. Olhando agora para Dona Rosa ali, sentada tão calma, me parecia difícil acreditar que ela tinha sido aquela pessoa que nos colocava medo. Sempre tinha sido, na verdade, uma professora tentando fazer seu melhor. Ela sorriu e disse, mais café? Sim. Obrigada, Dona Rosa.